Sejam bem-vindos ao Pode Avançar, o nosso podcast de metrologia e qualidade. Meu nome é Marcos Felipe. Meu nome é Simone Bastos e o nosso tema hoje é sobre o curso técnico de metrologia. Estamos aqui com convidados especiais, Marcelo Magalhães e André Gomes Torres. E aí, pessoal, beleza? Fala aí, pessoal, tranquilo? Aproveitando aí que apresentei vocês, eu queria que vocês já pegassem a fala aí, falassem um pouquinho de vocês, atividades. Eles são funcionários do Inmetro e eles estão aqui conosco para falar sobre o curso técnico. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho das atividades de vocês aí. Bem, só para deixar claro aqui, eu sou o André e ele é o Marcelo, tá? Só para quem não conhece. Mas, bem, eu comecei na metrologia, cara, desde 2002. 2002 não, 1999, só para entregar a idade, né? Então, a gente fez o curso técnico lá, foi bem suado, 4 anos daí, né? Diferente de todos os outros. E, inclusive, eu ficava assim, pô, não pode ser 2 anos não, gente, é formar logo, 4 anos. Mas beleza, foi assim, né? E aí, nos formamos em 2002, me formei em 2002, e desde então, minha vida profissional toda foi em cima da metrologia. E aí eu fui trabalhando em iniciativa privada, empresas multinacionais, empresas do governo. E em 2010 fiz o concurso e, uau, passei, graças a Deus, no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, muitas pessoas já conhecem. E estou lá desde então trabalhando com metrologia. Beleza? É isso aí. Beleza, então se ele é o André, né, eu sou o Marcelo, né? Só pode ser, Só né? pode ser. Graças a Deus eu sou o Marcelo, não sou o André. Eu tenho alguns anos de idade, né? 40 anos, né? Eu também, a mesma trajetória do André, né? Eu sou formado na turma de 99 a 2002. Depois disso, trabalhei em algumas empresas privadas, do governo como contratado. Fui bolsista no Inmetro e atualmente sou servidor do Inmetro. Fiz o mesmo concurso que o André de 2010, só que, por eu ter uma colocação um pouco pior, né, eu fui chamado em 2012. Né? E desde então tenho trabalhado com metrologia. Trabalho especificamente na área de pressão, né, do Inmetro, metrologia e impressão, na divisão de mecânica. E é isso aí, tamo aí. Muito bom. Pegando o gancho aí da apresentação de vocês aí da atividade, eu não vou me apresentar agora, mas fiz o mesmo curso técnico, né, que os amigos aqui. E eu lembro que quando a gente andava com uma camisa cinza, que era escrito metrologia nas costas, né, e tal, em vermelho, né? E aí o pessoal confundia na rua e ficava confundindo. E aí, vai chover? Qual é a previsão de tempo hoje? Vai fazer calor e tal? E confundiam meteorologia com metrologia. Então, pegando esse gancho, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância da metrologia, o que é metrologia, né? A gente pode ter ali ouvintes que, cara, cliquei, tô ouvindo aí esse podcast, mas não faço ideia do que significa metrologia. Então, acho que para a gente entrar nesses detalhes do que é o curso técnico em metrologia, eu acho que seria interessante a gente dar essa pincelada aí, falar um pouquinho sobre o que é metrologia, e eu queria aí aproveitar os funcionários do Inmetro, né, para falar um pouquinho sobre isso, sobre falar, metrologia. Pode começar, Marcelo. Então, a metrologia, né, basicamente ela trabalha, é uma ciência da medição, né? Ciência das medidas, né? Então, assim, basicamente envolve tudo que é relacionado à medida, à medição, né? Fazendo uma diferenciação para a meteorologia, que são as ciências que estudam as condições climáticas, né? Então, essa própria meteorologia, ela depende da metrologia para fazer medições. Legal. Né? Sim. Então, assim, eu, por exemplo, trabalho no laboratório de pressão, né? Metrologia e impressão. Então, a gente pode pensar aí desde um esfigmomanômetro, o nome técnico, que é um medidor de pressão arterial, né? Uhum. Que uma pessoa mede no hospital ou tem em casa esse aparelho, até uma medição de pressão, por exemplo, numa refinaria de petróleo, numa plataforma de petróleo. Né? E a gente tem diferentes áreas, né? Inclusive o nosso amigo aqui, o André, ele é da metrologia legal. Sim. Interessante, desculpa, você entrar nisso, é que a gente percebe que a metrologia ela não está dentro apenas da indústria, mas você cita exemplos de como ela está presente no nosso dia a dia, né? Por exemplo, você citou aí o fato dela estar presente ali na medição arterial e tal, então... Não, a metrologia ela é uma ciência quase que filosófica, né? Falar de metrologia, lá da história, lá do Egito antigo e tudo mais.
embora exista hoje o Inmetro, né? Muitas pessoas resumem muito a metrologia ao Inmetro, mas a metrologia é muito maior do que isso, né? Né? Ela está em tudo praticamente. Você vai ver os setores bem críticos, o setor de aviação, né? No qual hoje em dia já se confia muito mais na instrumentação para se descer um avião, né? Você imagina aquelas condições lá onde o cara não enxerga nada, tem que ter pedido de instrumento. Sim, o instrumento tem que estar medindo correto. Se estiver medindo errado, né? Verdade. Então, na área da saúde, você tem metrologia já medindo em nanômetros, né? Lá na sexta casa, né? Na nona casa decimal. Então, a metrologia é extremamente importante. Verdade. Isso me lembrou também, quando eu estava na faculdade, o pessoal falava assim, eu fiz um curso de metrologia, eu sou formada em metrologia. E, na verdade, era só a parte mecânica da metrologia, né? Então, isso é uma parte também que acaba confundindo um pouco. Não só na área dimensional, a metrologia tem diversas áreas, como o Marcelo falou, na área de mecânica, mas também tem na área de temperatura, tem na área ótica, na área elétrica. Então, a metrologia em si, ela percorre todas as áreas, tanto da indústria, do comércio, como a metrologia legal, onde o André trabalha também, e vai falar um pouquinho para a gente o que é essa metrologia legal. Então, a gente tem aqui como representar a metrologia científica e a metrologia legal, que é onde o Inmetro hoje, como o Inmetro hoje está dividido, além de outras partes que também é parte da gestão da qualidade. Mas se o André puder falar rapidinho só o que é a metrologia legal aí, que a gente ficou... Bem, a metrologia legal, ela, na verdade, ela trabalha com a regulamentação na parte de instrumentos de medição, os quais são usados em processos de trocas comerciais, né? Às vezes transferências de custódia, que é de uma empresa para outra, onde o governo ele faz a arrecadação de royalties. Então, isso tudo precisa ser medido, né? Por exemplo, você vai ter uma transferência lá, na extração do petróleo. Quanto de petróleo está sendo extraído, né? Então, tudo aquilo ali serve para você calcular um imposto em cima daquilo ali. Então, você tem que ter instrumentos de medição, sistemas de medições muito bem calibrado, muito bem avaliado, e para isso a gente elabora regulamentações como se fosse uma regrinha, né, para estar fazendo sendo um jogo igual para todo mundo, além de garantir a competitividade, né, melhorar a competitividade, trazer uma competitividade mais justa, trabalhar, o Inmetro também trabalha muito nisso, na questão da diminuição das perdas, porque a metrologia, a gente aprende na metrologia, né, que ela não é exata. Foi aqui aberta uma denúncia aqui agora. A metrologia não é exata, gente. Você vai ter erros. Quando eu dou aula lá no curso técnico, né? Eu sou professor também do curso técnico. Ah, verdade. Temos um professor do curso técnico de metrologia também na mesa. Olha aí. E eu costumo fazer aquela brincadeira que muitos fazem também, né? A gente avalia a incerteza de medição. E se fosse algo certo, seria certeza de medição. Avaliar a certeza de medição. Imagina o certificado. Certeza de medição. Pois é, e é incerto, né? Então, mas a gente procura diminuir essa incerteza, né? Para que se tenha mais confiabilidade metrológica no que se está fazendo. Muito bom. Muito bom. Nesse pequeno momento que nós tivemos aqui de apresentações, a gente já pôde ver as inúmeras oportunidades que o curso técnico pode oferecer. Temos aqui o André, que na sua trajetória foi narrando os lugares por onde trabalhou e hoje trabalha com metrologia legal. Temos o Marcelo, que também trabalhou em diversos locais e hoje especificamente está com metrologia na área de pressão. E logo depois a gente vai se apresentar também, porque todos nós aqui somos frutos, né, desse curso técnico de metrologia que nós estamos apresentando nesse podcast aqui. E já entrando nessa temática do curso técnico de metrologia, eu queria que vocês dessem uma visão geral aí do que representa esse curso técnico em relação a programa, sabe? A gente falou das questões das oportunidades, mas o que seria especificamente esse curso técnico? Então, vamos dar uma visão geral. O que é o curso técnico em metrologia e, a nível de balança, né? Como a gente vai colocar ele de forma equilibrada com outros cursos técnicos, né? Por que escolher o de metrologia e não escolher, por exemplo, um de instrumentação, de eletrotécnica e mecânica, né? Por exemplo. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante. Assim, né? Não é nem questão de, acho que, se colocar na balança sobre outros cursos técnicos, né? A gente sabe que dentro de uma sociedade, né? Dentro da indústria, no comércio, cada atividade, né, profissional tem a sua particularidade e contribui, né? De alguma forma. Sim. Mas a questão do curso técnico a gente formado como técnico em metrologia, puxa a sardinha, né? Para aquilo que é formado, né?
todos nós aqui, além de termos graduações, outros títulos, nós somos formados no curso técnico de metrologia. E assim, eu tive muitas oportunidades, né, falando da questão das vantagens do curso técnico, né? Tive muitas oportunidades de emprego que eu consegui, basicamente pelo lastro de ser um curso técnico do Inmetro, né? Não estou aqui querendo falar do Inmetro, mas o Inmetro tem um certo peso, né, perante a sociedade metrológica. Então, quando a gente vai falar de um laboratório, seja ele privado ou governamental, a gente sabe que quando fala do Inmetro é como uma referência. Não só como uma referência, mas é uma referência propriamente dita. Então, assim, isso contribui muito, né, para oportunidades que eu tive. E uma dessas oportunidades, inclusive, todos nós aqui nessa mesa, a gente participou. Passamos pela Fiocruz, a Simone, né? Verdade. Até hoje está lá, né? E a gente passou especificamente por uma unidade em comum, que foi Biomanguinhos, né? E foi um aprendizado e tanto, né? A aplicação da metrologia na área da saúde. Sim. A Simone até pode dizer melhor a respeito disso, né? Sim. Mas eu vejo isso como uma vantagem, assim, né, para o meu desenvolvimento profissional. Hoje eu sou um engenheiro de produção também, mas o enfoque que eu tive no curso técnico foi uma base muito grande, né? Inclusive para ser realizado o concurso. Né? A base que eu tinha, teórica, né, dentro do curso técnico, me ajudou muito na hora de fazer o concurso público para o Inmetro. Essa é uma particularidade minha, assim, eu senti essa facilidade, né? Sim. É claro que a gente tem que estudar, né? Não é uma loteria, mas eu tive uma certa facilidade para ter um entendimento, a compreensão do conteúdo que tinha ali naquela prova. Muito interessante isso tudo que o Marcelo explicou, ele trouxe abordagens bem legais, fazendo esse vínculo, né, do que ele aprendeu no curso e como ele desenvolveu isso na sua vida profissional. E eu queria ouvir também você, André, me dar alguns exemplos também. Eu acho que o ouvinte está ali, que são os nossos avançados, né? Muito obrigado por você estar assistindo aí esse Pode Avançar, nosso primeiro episódio. E vamos ouvir também o André aí. Quero ouvir você, cara. Não, é bem isso aí que o Marcelo falou, né? Por exemplo, você tem muitos cursos técnicos que eles têm um módulo lá, tem alguma matériazinha lá sobre metrologia, né? Muitos acham que é uma coisa bem simples, você pegar uma régua e medir, pronto, já fiz a metrologia, então eu vou calibrar, eu vou pegar um instrumento, muito bom, vou comparar com outro ruinzinho e vou ver que o ruinzinho está, né, em comparação com o melhor e dar ali os erros dele, a incerteza, né, Marcelo? Mas a metrologia, na verdade, o interessante de ter feito curso técnico é que ele te dá um feeling, né? Por exemplo, em todo o processo produtivo você tem que ter a metrologia. Você vai fazer a caneca aqui do Pode Avançar, né? Do podcast do Pode Avançar, o processo produtivo escalonado dessas canecas, ele teve que ter metrologia. Como é que ele vai fazer tudo igualzinho, né? E a qualidade, ela está muito também associada, são intrínsecas uma à outra, elas estão entrelaçadas. Então, ao fazer o curso técnico, isso dá essa visão para a gente, né? Então, a gente é capaz, né? Você que pensa em fazer o curso técnico aí, você pode ser capaz de trabalhar em um laboratório de metrologia, você pode trabalhar no processo produtivo dentro do controle de qualidade, né? Você vê muitas vezes quando fabrica uma peça, você tem que ir lá com um paquímetro, você tem que ir lá com um micrômetro e ver se as peças estão do mesmo tamanho. Você pode trabalhar também atendendo regulamentações até empresas que são obrigadas a seguir regulamentações, né, que estabelecem requisitos para a fabricação de instrumentos associados no comércio, um hidrômetro, né, um medidor de gás, um medidor de energia elétrica. Então, você tem muito amplo o setor da metrologia. Então, é esse feeling da metrologia que o técnico em metrologia ele vai ter. Às vezes o camarada vai fazer um curso técnico em mecânica, legal, ele vai, né, aprender tudo, curso técnico em mecânica, mas o feeling da instrumentação também associada à metrologia, ao que está se medindo, como está se medindo, eu acredito que o metrologista ele vai ter um feeling muito maior. Muito bom essa explicação, e eu queria continuar nesse nicho do que a gente está conversando aqui, para que o ouvinte possa perceber as oportunidades de carreira que ele pode ter ao estudar metrologia, né? Então, eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória também, e aí a gente começa a trazer esses potenciais, sabe, do que a metrologia trouxe. Então, eu também fiz o curso de metrologia, assim fala aí, como Marcos, os meus amigos. Você fala um pouquinho de você. Vamos aqui entrevistar o Marcos, né? Sim. Eu fiz o curso de tecnometrologia também. Nós estudamos todos juntos, né, no mesmo
mesma sala, né? Ali 4 anos. Lamentavelmente, muito tempo junto com... Lamentavelmente não, porque a gente é amigo até hoje, né? Todo falta mundo. de imparcialidade da falta de imparcialidade. E aí, de todas as coisas que foram abordadas no curso, depois eu pude ver o quanto isso agregou na minha vida profissional ao passar pelas indústrias, né? Então, meu primeiro emprego, que demorou um pouquinho para acontecer e fiquei mega frustrado por causa disso, que todo mundo já estava conseguindo arrumar ali um emprego. Foi muito interessante, depois eu vou contar o meu, foi bem interessante. E aí, tipo, lá para 2002 a gente se forma e aí 2003 entra, começo, se eu não me engano, Marcelo e um outro amigo conseguem o primeiro emprego, que depois ele pode até conversar, falar um pouco sobre, e aí eu vejo todo mundo conseguindo um emprego e eu não conseguindo nada, e aí vem aquela dúvida, né? Será que era para eu ter estudado isso? Será que a metrologia realmente era para eu ter estudado? Será que eu não fui influenciado pela minha mãe? Porque, dando aqui um pequeno, né, uma pequena denúncia... Ele é metrologista de carreira. Eu sou filho de funcionário do Inmetro, né? Então, eu vou ao Inmetro desde que eu estava dentro do ventre da minha mãe, eu já estava indo ao Inmetro. A mãe dele já media ele, já. Eu já estava... Corta essa parte. Eu já estava indo ao Inmetro desde pequeno. E aí, depois eu estudo dentro do Inmetro, e aí eu vou estudando algumas coisas dentro do Inmetro, que depois, no meu primeiro emprego, que foi o SEMPS, na Petrobras, eu começo a ver, cara, isso é muito importante, porque eu estudei coisas ali que eu estou usando aqui nas minhas atividades, né? Então, eu fico um tempo ali no SEMPS, depois do SEMPS, vem uma oportunidade, eu vou para o Bimanguinhos, e aí eu saio petroquímica, vou para a indústria farmacêutica. Depois da farmacêutica, eu entro para um estaleiro, para a indústria naval, e depois da indústria naval, eu vou para o offshore. E ainda morava com a mãe. Aí é muito. É uma trajetória aí de quase 20, 21 anos, mas você percebe que a metrologia ela está se comunicando com todas as indústrias. Ela está se comunicando com todos os nichos. Então, você que é jovem, né, que está pensando, pô, mas por que eu vou estudar isso? Onde eu vou trabalhar com isso? Na verdade, a gente está aqui te dando um norte. Tipo, você pode trabalhar em qualquer nicho. E eu acho que, por isso que eu estou dando a ênfase a gente se manter nesse diálogo e levantar essas possibilidades para que você que é jovem, ou você que está buscando ainda uma recolocação no mercado a nível de se profissionalizar, você fala, cara, eu vou fazer esse curso aí, eu vou estudar esse curso aí, porque eu acho que isso pode me levar e me agregar em algum lugar. Então, vamos manter explorando, né, o que a metrologia trouxe para a nossa carreira dentro das nossas experiências, né, para que as pessoas ouçam e falem, cara, isso vai ser importante para a minha carreira também. Então, vamos lá, vamos permanecer. Não, interessante que você contou, né, a sua experiência aí que você demorou um pouquinho para conseguir emprego e tal. A gente terminou, né, o curso técnico em 2002, né? Então, o ano 2003 começou e tal, aí chegou lá para início do ano 2003, cheguei em casa, minha mãe, olha só, ligaram para você lá de Niterói, sendo que eu moro em Xerém City, né? Xerém é tipo zona sul do Rio, né? Você vem Ipanema, Leblon, Xerém, Copacabana, então é ali onde fica. Mas aí o que acontece? Cheguei em casa, aí minha mãe, ligaram para você lá de Niterói. Eu falei, Niterói? Mas eu não conheço ninguém em Niterói e tal. E a gente tava naquela expectativa, porque você termina o curso técnico, você quer trabalhar, né, para uma empresa, você não sabe como é que vai ser, aonde você vai trabalhar, com que especificamente você vai trabalhar, qual instrumento, qual grandeza. E aí eu fui, liguei pro número, né, e falei assim, olha só, o que acontece? Você é o André? Eu falei, sou o André. Então, olha só, nós fizemos um processo seletivo aqui, só que eu não tinha participado de processo seletivo nenhum. E aí tem uma vaga aqui para trabalhar de madrugada. Nós já escolhemos um para trabalhar de manhã e outro de tarde. Aí eu falei, poxa, mas eu não passei de processo seletivo. Não tem problema não, que a gente está precisando da pessoa urgentemente. Aí eu falei, então pode ser contar comigo mesmo, porque o restante não pôde ficar. E aí eu falei, então vamos embora. Então eu não fiz processo nenhum. Eu tava lá de manhã. A Simone era de manhã, de tarde era o Jefferson, né? E eu falei, pô, já vou começar trabalhando. Aí compareci na segunda-feira, já fui fazer matrícula, já tudo. E interessantíssimo isso, é bem diferente da sua experiência. Verdade. Aproveitando que todo mundo está falando aí como entrou no curso técnico de metrologia, eu vou falar também como eu acabei chegando no curso técnico de metrologia e também um pouco da área da qualidade, né? Então, a gente está falando muito sobre instrumentação, mas vou falar um pouquinho também como que é
trabalhar na área da qualidade, que também é uma das formações. Então, a pessoa que é formada no curso técnico de metrologia também pode trabalhar no sistema de gestão da qualidade de uma empresa. E aí, quando a gente fala empresa, a gente está falando de qualquer ramo de atuação, né? Verdade. Então, a gente não precisa ficar restrita a empresas que trabalham com metrologia, a laboratórios que fazem calibração ou a indústria. Qualquer empresa de qualquer segmento que deseje ter um sistema de gestão da qualidade para melhorar a sua gestão e, consequentemente, melhorar também a satisfação dos seus clientes, pode implantar um sistema de gestão da qualidade. E qual profissional que faria isso? Então, um profissional adequado para isso seria um profissional formado no curso técnico de metrologia. Tinha o jabá e o jabá. Esse curso técnico de metrologia... Vamos vender consultoria, vamos vender consultoria. Vai, além de formar o técnico que vai lá trabalhar fazendo calibração, fazendo ensaio, também fazendo sistema de gestão da qualidade. Então, eu também sou filha de funcionário do Inmetro, né? E, a princípio, a minha história foi ao contrário. Meu pai, mesmo estando lá, não queria que eu entrasse na área de metrologia. Ele ficou com um pouco de receio, era uma área nova, era um curso novo. Nós somos da 2ª turma de metrologia. Mas, enfim, eu insisti e vou entrar aí nesse ramo aí da metrologia. E aí, depois, me apaixonei, né? Então, a maioria das pessoas que entram se apaixonam e a gente não sabe muito bem explicar o que é exatamente isso. Só não consegue sair mais. Não consegue sair mais. Já tentei mudar, gente, mas não consegui. E por ter muitas oportunidades, né? Como vocês estavam falando. Então, eu conheço também pessoas que saíram um pouquinho, mas aí acabaram tendo oportunidade de novo na área de metrologia e acabaram voltando. Então, depois da formação no curso técnico de metrologia, eu fui trabalhar também no mercado privado, como o André até tinha falado, com medidores de energia elétrica, o controle de qualidade desses medidores, e aí depois fui para a Fiocruz. Então, inicialmente, eu comecei em Biomanguinhos, então foi a primeira pessoa do curso técnico de metrologia do Inmetro a entrar justamente nessa área para fazer um trabalho mais voltado para a metrologia. Lembrando que eles já tinham um laboratório de metrologia, porém, uma pessoa especificamente formada em metrologia começou a partir daí. E aí, depois que eu comecei lá, depois vieram todos os nossos participantes que estão aqui também. Os agregados. Aos pouquinhos veio um, depois outro, e depois eu saí. Então, teve um concurso para a Fiocruz, para a Fundação Oswaldo Cruz, onde teve uma vaga de técnico em metrologia. Também foi a primeira vez que abriram essa oportunidade, visto que já tinham profissionais ali formados. E aí eu passei nessa vaga de técnico em metrologia e mudei de unidade, fui para o Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde, que é o instituto que vai fazer a regulamentação também para todos os produtos e insumos que entram no Brasil, que são comprados através do Ministério da Saúde. A gente vai avaliar e ver se pode aconselhar que a população use esses produtos no dia a dia, né? Então, a partir daí dessa trajetória, trabalhei também lá no laboratório de metrologia específico. Então, a gente pode ver que dentro de cada unidade tem um laboratório de metrologia. Mas não só isso, né? Então, também fui trabalhar no sistema de gestão da qualidade, tanto da unidade de Biomanguinhos quanto na unidade do INCQS, para justamente fazer os procedimentos internos, como que as pessoas precisam realizar as atividades, porque a importância da qualidade dentro de uma empresa é que todos possam fazer da mesma forma. Então, se tem uma atividade para ser feita, a gente tem um procedimento dizendo como fazer aquela atividade, todas as pessoas que trabalham ali vão fazer aquela atividade da mesma forma. Com isso, a gente pode dizer que o produto vai sair correto, né? Podemos dizer assim, e vão sair todos da mesma forma. Se vocês repararem, as empresas de grande sucesso são as empresas que têm padrão. Então, se você é muito famoso, o McDonald's, todo mundo fala, eu gosto do McDonald's, qualquer lugar do mundo que eu vou, o McDonald's é da mesma forma, eu consigo comer um hambúrguer com o mesmo sabor. E como a gente consegue isso? Através de padrões. Então, a partir do momento que a gente estabelece padrões, a gente estabelece, assim, que sejam feitos todos da mesma forma e, com isso, a qualidade. Se você faz um bem feito, você vai fazer todos bem feitos. Se bem que, olha só, teve McDonald's que você vai olhar, que você recebe, olha pra foto lá. Só um exemplo de sucesso, mas a gente pode mudar. A gente pode mudar a empresa. Talvez tenha gente que não gosta um pouco do McDonald's, mas a gente parar para analisar, né, as empresas que são
que são bem-sucedidas, elas seguem padrões, elas seguem normas. Tem suas né? padronizações, né? Eu gosto e do McDonald's dá pra ver que eu gosto, né? Mas interessante, cara, que eu peguei na sua fala aí é a questão da comunicação com as outras áreas, né? A metrologia eu não vejo só como uma ciência que se comunica, mas eu vejo como uma ciência que as outras ciências dependem. Não tem como outras ciências acontecerem se não acontecer a metrologia também. Como a Simone está falando, a base da padronização ela vai passar pela metrologia. Né? E aí, até para ser mais didático, é como se você fosse lá no Excel, numa planilha, e você buscasse a dependência de quem depende daquela célula, como se a metrologia fosse uma célula e as outras áreas vão sempre ser dependentes daquela célula. O que eu acho interessante é, tipo... Tá, vocês estão contando experiências de vocês, contando um pouco da vida de vocês, da trajetória de vocês, mas para não parecer que tudo que vocês possuem hoje, vocês aprenderam na experiência de trabalho de vocês, eu achei muito legal o que a Simone falou da parte da qualidade, porque eu trabalhei com muitos jovens e... muitas das vezes eles olham a metrologia como uma parte técnica, né? E aí usa mesmo aquele discurso, isso é papel, cara, papel não é para mim não, eu sou mais operacional, eu sou mais técnico. E a Simone trouxe esse nicho da gestão da qualidade, da padronização, e eu lembro que quando a gente estava estudando na parte da qualidade, aí teve um trabalho que deram para a gente fazer, que era montar um manual da qualidade. Vocês lembram disso? E aí foi muito legal, porque a gente não só precisou montar um manual da qualidade... Eu tenho esse manual até hoje. Você tem até hoje? Uau, eu não tenho, não. Lembro nem o nome da empresa mais. Eu lembro, até porque essa empresa do manual da qualidade hoje virou a empresa do qual eu sou sócia. Que legal. Então você vai falar um pouquinho sobre isso depois. Aplauso, né? Verdade, muito bom. Você vai falar um pouco sobre isso depois. Mas o interessante de eu ter puxado esse assunto é que, para a gente montar um manual da qualidade, eu precisava ter uma estrutura mesmo que imaginária. Tipo assim, então, cara, inventa uma empresa, inventa o nome dessa empresa, inventa uma estrutura com setores dentro dessa empresa e escreva um manual da qualidade. Então, por que você está contando isso, Marcos? Para a gente perceber que o curso Tecnometrologia gerou em nós uma consciência que nos deu, sabe, respaldo para poder eu servir as empresas aqui no meu profissionalismo. Então, eu acho que é muito interessante o que a gente está conversando, porque tudo que todo mundo está falando aqui, a gente teve um pouquinho no nosso conteúdo programático do curso, né? E aí a Simone vai contar um pouquinho da experiência dela na questão da empresa, porque hoje a Simone tem um laboratório, eu queria que ela falasse isso, a gente bateu palma, porque é um caso muito legal de sucesso, de que fizemos o curso técnico, trabalhamos, alguns viraram funcionários federais, estaduais e montaram laboratórios que estão atuando, né? Então, após ela contar esse testemunho, né? Assim. Após ela contar esse caso de sucesso, a gente entra com o Marcelo, falando um pouco do conteúdo programático do curso e o quanto que as pessoas podem olhar e falar, tem alguma coisa interessante aí que eu vou me inscrever nesse curso aí, eu acho que vai ser muito bom. Bom, para enfatizar o que o Marcos está falando, quando a gente normalmente começa no emprego, a gente não tem experiência. E aí que entra todo o conteúdo robusto que a gente tem no curso técnico de metrologia. Porque no meu primeiro emprego também me pediram para eu fazer um sistema de gestão da qualidade, sendo que eu nunca tinha trabalhado com isso. Mas aí o que eu fiz? Peguei todo o material que a gente tinha feito no curso técnico, que foi fictício, e transformei aquilo numa realidade para uma empresa. Né? Futuramente, como ele estava falando, eu resolvi montar a minha própria empresa de metrologia, baseado nesse manual da qualidade, nesses procedimentos, inclusive o nome da empresa, né? A empresa se chama SQM, Consultoria, Treinamentos e Laboratório. Então, a princípio, a empresa começou como consultoria, passou também a realizar treinamentos e, há pouco tempo, a gente passou a incorporar as atividades de um laboratório de calibração, justamente porque o mercado vem pedindo, então o mercado precisa de profissionais, o mercado é carente quanto a isso. Então, a ideia da gente montar essa empresa para atender a esse mercado de forma
adequada, principalmente fazer metrologia da maneira correta, porque ao longo da vida a gente acaba vendo também algumas empresas que o pessoal faz metrologia, mas nem sabe direito o que é metrologia e acaba não fazendo as coisas exatamente como precisam ser. Então, o meu objetivo com essa empresa é fornecer serviços tanto de qualidade quanto de calibração da maneira correta, seguindo todos os procedimentos que têm que ser seguidos e, principalmente, passando isso para a nova geração. Então, os futuros funcionários, então, a empresa ainda é uma empresa muito pequena, estamos começando, temos pouco tempo, o laboratório especificamente tem 3 anos, mas nós vamos crescer e, com isso, passar para aqueles funcionários que vão trabalhar ali como fazer metrologia da maneira correta, como seguir todos os padrões e a importância de seguir todos os procedimentos para que o resultado seja um resultado correto. Inclusive, tem uma integrante da empresa que Sim, fez o curso sim. técnico em metrologia do Inmetro. Né? Nossa primeira funcionária é também uma pessoa que fez o curso técnico de metrologia do Inmetro, então já estamos dando oportunidade para a próxima geração começar aí, voltar para o ramo da metrologia. Então, ela também já tinha saído um pouquinho, mas está voltando aí para a metrologia com força total. E realmente, não puxando sardinha, mas o pessoal formado no curso técnico de metrologia são profissionais muito bons, comprometidos. Então, talvez por ter ficado no Inmetro tanto tempo, o Inmetro sempre passou para a gente essa importância de estar sempre comprometido com o resultado. Aonde aquele resultado que a gente está fazendo, aonde vai parar aquilo ali, se vai ser num avião, se vai ser na saúde, aonde que aquilo vai impactar o resultado da nossa medição. Legal. Temos um professor na mesa do curso técnico de metrologia do Inmetro e eu gostaria de ouvir um pouco dele, da questão do conteúdo programático. Cara, não lembro tudo, mas se você puder dar algumas chaves, né? Algumas palavras-chave para que os nossos avançados ali que estão ouvindo o nosso pode avançar, possa ver, cara, isso é importante. Eu acho que não sabia que a metrologia estudava isso e tal, então vamos lá. É isso aí. Então, falar um pouco, assim, eu acabei falando de tanta coisa, né? Eu sou meio maluco, né? Mas, assim, eu falei de tanta coisa, mas não falei como eu entrei no curso técnico. Se quiser desabafar também, pode ir. Né? Então, eu vou falar depois na sequência o assunto que você pediu, tá? Tá bom, tudo bem. Pode avançar, Marcelo. Fica à vontade. Pode avançar. Quer que avance? Não, eu vou retroceder um pouco. Mas, então, na época, em 98... meu pai era funcionário da Light, o sonho dele era que eu e meu irmão trabalhássemos na Light, né? Mas aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso de eletrotécnica junto ao Senai, que tinha o jovem aprendiz lá já garantido, digamos assim, na Light, né? E, ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade de fazer o curso técnico de metrologia no Inmetro. E eu fiquei naquela dúvida, né? Aí eu pensei bem, eu falei, cara, vou ter que acordar muito cedo para ir lá pro centro. Acho que era no Maracanã, o Senai, um negócio assim, na Tijuca. Eu falei, não, melhor ficar ali em Xerém mesmo. E eu não sabia o que era o Inmetro. Inclusive, eu sempre estudei desde novinho ali no colégio, na época ali que tinha o curso técnico, que o curso hoje não é vinculado mais ao Círculo Operário, né? E na época era vinculado e eu sempre estudei ali. E eu pensava até que era uma rodoviária que subia para Petrópolis. Ali, aquela subida ali, eu falava, é uma subida alternativa da serra. Eu não sabia o que rolava ali. E aí, quando eu entrei lá no Inmetro, eu vi que era um negócio assim, eu falei, cara, eu vou fazer isso aí, mas isso aqui é uma parada muito de doido, sei lá, né? E aí, por fim, acabei me formando e ainda não tinha certeza. Isso até que eu falo para os alunos lá, é uma questão assim, de você se empenhar e ver se você vai gostar, né? Quando a gente gosta? É quando a gente vê resultado no bolso, né? Então, você começa a ver um resultado, você acaba gostando. E hoje eu gosto muito. No início era bem difícil, mas eu acabei gostando, né? Inclusive, quando falava de metrologia legal, só para fazer uma brincadeira, eu falava assim, deve ser essa parte aí que é maneira, né? Essa é a metrologia legal, cara. Essa é a parte legal da metrologia. Porque o resto, né, é bem chato, né? Uhum. Isso quando eu tinha 16 anos ali, né? Então, eu pensei que era a parte da metrologia legal, mas eu acho que não era. Não. André, estava enganado. Hoje o André explicou que não é. O que significa metrologia legal, né? Muito obrigado. Para quem não... Assim, se um adolescente está vendo o podcast, né? Então, assim,
O termo legal é porque é baseado em lei, né? Então legalização. É isso aí, tá? Bem, mas é legal lá trabalhar também lá. É legal trabalhar lá também. É legal, né, André? Não, é legal, cara. É legal, pô. Muito legal. Na Jeans também, lá na Científica Industrial, também é legal. Bem, o conteúdo do curso, assim, basicamente, a gente tem o foco hoje de formar um profissional já preparado para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente pensa o quê? Qual conteúdo a gente vai dar? A gente trabalhou nesse tema, né? Eu não sou coordenador do curso, eu não posso responder pelo curso. Sim. Mas, assim, a parte que eu participei de um comitê para reestruturação do curso técnico, o curso técnico, basicamente, na nossa época, nós 4 aqui, para quem não sabe, eram 4 anos, como o André falou. E ele hoje foi enxugado para 2 anos, tá? Ao invés de ser 4 anos de estudo, são 4 semestres, tá? Então, dentre esses semestres, você vai ver toda a parte de metrologia, né, científica, metrologia legal, metrologia aplicada à ciência da vida, né? E uma parte, né, de avaliação de incerteza, que a gente sabe, né, que a base que a gente teve, ela foi muito importante, mas a gente sabe que vai bem além, né? Sim. Especificamente em grandezas, né? Então, você tem particularidades de grandezas que você vai ver ali meio superficial, mas é uma base muito boa. Não estou aqui dizendo que não é uma base boa, mas é uma base muito boa. Basicamente, vai ver a parte da qualidade, né? A parte de metrologia, como eu já falei, tem parte de manutenção, desenho técnico, continua havendo algumas disciplinas que era da nossa época. Eu não sei precisar todas aqui nesse momento, mas você vai ver de tudo, né? As grandezas de pressão, elétrica, grandezas mecânicas, grandezas elétricas, grandezas óticas, parte de acústica e vibrações, tudo isso continua sendo visto, metrologia legal e essas que eu já citei. Eu não vou ficar me estendendo, porque eu posso acabar não falando algum. E aí até algum colega lá que dá aula fala assim, pô, tu é mó vacilão, cara. Pô, esqueceu de mim. Esqueceu de mim e tal. Então tem a parte de instrumentação, manutenção. E assim, tem todo o conteúdo. Eu acho bastante interessante você abordar todos esses temas, porque eu lembro que quando eu saí da indústria farmacêutica e fui para o estaleiro, quando eu cheguei lá, me perguntaram assim, você é formado em quê? Seu curso técnico é de quê? Aí eu falei, curso técnico de metrologia. Aí os caras começaram a rir, bicho. Eles começaram a rir, não. Tá zoando. Eu falei, não, ele tá sim, cara. Não existe um curso técnico específico de metrologia. Não existe. Eu tô falando, eu provo para você. Então eu tive que pegar meu diploma e mostrar para alguns engenheiros, dizendo, tá aqui, ó, eu sou formado em metrologia, me formei dentro do Inmetro. Tipo, eu estudava de manhã, na nossa época eu estudava de 8 a meio-dia, a formação geral, né, que são as disciplinas normais, de primeiro, segundo, terceiro ano, e depois, de meio-dia, 1h, quase 1h30, a gente ia para dentro do Inmetro e estudava dentro do Inmetro. E aí a gente foi e viu todas essas disciplinas com o Marcelo, viu de forma um pouco mais detalhada, porque 4 anos é bastante coisa e agora reduziu para 2 anos apenas, né? Mas tinha essa dúvida e eu sei que ainda tem dentro do mercado, dentro de algumas indústrias, tipo o offshore, então, que a galera fica lá no mar, lá, tá muito por fora de algumas coisas que estão acontecendo, ainda considero, quando o metrologista sobe para embarcar, por exemplo, no offshore, ele é confundido com o instrumentista. Então, o pessoal sobe para fazer calibração, emissão de certificado, cálculo de incerteza e chama o cara de instrumentista. Não, nada contra. Não estou querendo trazer aqui um conflito entre metrologia e instrumentação, mas é porque eu sei que dentro da grade de ensino da instrumentação não há essa questão da ênfase estatística, de cálculo de incerteza, essas coisas todas. E hoje em dia a gente está subindo para o offshore, emitindo certificado de calibração com cálculo de incerteza, mas eles ainda não conseguem vincular a atividade profissional ao metrologista, ainda associam a um instrumentista. Então, acho que precisa ter essa expansão, sabe, de exposição de metrologista. Não, isso é uma atividade de metrologia e tal. O curso já formou mais de 400 profissionais aí, mas a gente precisa muito mais do que isso. Hoje, quando eu passo aí pelos laboratórios, eu vejo o pessoal falando, poxa, eu queria contratar um técnico de metrologia, mas não tem.
eu não conheço, eu peço currículo, não vem de todas as áreas, mas o técnico em metrologia não vem. Então, ainda é uma área carente, precisa de muita gente. E todo mundo que entrou nesse curso técnico de metrologia não ficou sem emprego. Sempre conseguiu alguma coisa, porque justamente tem vários segmentos, várias áreas de atuação. Então, realmente é uma área que precisa muito, está muito carente aí de profissionais ainda. É interessante assim, né, que o meu primeiro emprego foi numa instituição privada, né, e, sei lá, por alto aí tinha 30 funcionários, né, técnicos de laboratório, e só tinham 2 técnicos formados em metrologia. Eram laboratórios de metrologia, somente 2 técnicos dos 30. Então, assim, eram técnicos em eletrotécnica, técnicos em mecânica. E aí, olha a vantagem em relação aos outros, né? Para quem contratava um técnico em metrologia para trabalhar em um laboratório de metrologia. O técnico em mecânica, eletrotécnica, em elétrica, ele tinha que pegar e ter treinamentos específicos para trabalhar dentro do laboratório. Por exemplo, interpretação da 17025, avaliação de incerteza, né? Então, assim... quando eu entrei nessa empresa, eu não precisei fazer esses treinamentos, porque todo o conteúdo programático abrangia esses treinamentos específicos. Então, bastava o meu diploma, já era a comprovação, né, a evidência de que tinha treinamentos para aqueles requisitos, por exemplo, da 17025, para um laboratório acreditado. O que eu vejo também, Marcelo, a flexibilidade do técnico em metrologia. Como você falou, o técnico em eletrônica, ele vai calibrar instrumentos da área elétrica. Se ele tiver que calibrar instrumentos da área de mecânica, aí já vai chamar um outro técnico, que é técnico em mecânica. O metrologista não, ele vai poder calibrar de qualquer área e ele vai ter conhecimento, porque ele aprendeu sobre cada uma daquelas áreas no Inmetro. Então, para um dono de laboratório, falando assim também, é melhor um técnico em metrologia que ele pode utilizar ele na área que tiver... demanda ali, entendeu? Ele não precisa ficar restrito, né? Então, um técnico mecânico, eu tiver que calibrar um instrumento de eletricidade, eu vou ter que ensinar para ele toda a parte de eletricidade. Isso, e ele vai fazer alguma coisa que não é a formação dele. Já o técnico em metrologia, não. Ele vai poder calibrar instrumentos de qualquer área e estando dentro da área de atuação dele, né? Eu passei por uma experiência assim, do jeito que vocês estão narrando. Eu fui gestor de um laboratório recentemente, meu último emprego. Eu fui coordenador de metrologia de uma indústria no offshore e boa parte, na verdade, quase todos os funcionários eram técnicos de elétrica, mecânica, eletrotécnica, automação, que precisou aprender metrologia onde? Já empregado. Então, isso demandava para a gente muito tempo, porque eu não conseguia contratar uma pessoa que eu já falasse para ele, amanhã você vai embarcar e você vai atuar nas atividades de calibração de pressão. Não, como assim, cara? Eu não sei como faz. Não sei nem o que é um manômetro. Eu não sei nem o que fazer, como faz a calibração, bomba comparativa, conexão, como funciona isso. Então, o cara não sabia. Então, eu tinha que parar, pegar um dia que eu não estivesse embarcado, treinar aquele profissional para depois ele subir e torcer para que ele tivesse compreendido tudo que ensinasse. Isso me lembrou de um avaliador do Inmetro recentemente que foi no meu laboratório e viu que temos uma técnica de metrologia lá. Ele falou assim, a vantagem de vocês contratar um técnico de metrologia é que você já sabe que a pessoa gosta daquilo. Porque ele, por exemplo, é de São Paulo. E aí lá não tem essa oferta de metrologista. Então ele contrata um técnico de instrumentação e treina a parte de metrologia. Só que depois de uns 2 ou 3 meses, a pessoa vira para ele e fala assim, não gostei desse negócio de metrologia, não. Aí ele vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Ele simplesmente fala, tudo bem, então a gente vai dar oportunidade para outra pessoa. E aí começa o treinamento todo de novo. Então ele falou isso, a vantagem de contratar um técnico de metrologia é que você já sabe que ele gosta de metrologia. Já vem então, com a formação ali já. Já sabe que ele vai continuar ali naquelas atividades, né? Então foi bem legal essa fala dele. Legal. Partindo para o final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, hoje, por exemplo, nossos avançados ali que estão ouvindo o nosso podcast. Tá, vocês falaram. Como eu faço para me inscrever? Quero me inscrever nesse curso técnico, quero começar a atuar. Além do Inmetro, existem alguns outros locais que também são curso técnicos. Tem algumas pessoas que querem se situar. Eu acho que legal você falar um pouquinho, você que está lá dentro do Inmetro, lá, professor. Então, hoje, basicamente, não é só o Inmetro que oferece um curso técnico de metrologia, tem o IFRJ, acho que de Volta Redonda, ele oferece esse curso técnico também, né?
Mas na região aqui da Baixada Fluminense, Grande Rio, né? Sim. A gente tem no Inmetro, que fica em Xerém, o curso técnico de metrologia. E além do curso técnico de metrologia, tem o curso técnico em biotecnologia e o curso técnico em segurança cibernética. Ah, legal. São 2 cursos, assim. O de segurança cibernética é o mais novo, né? O filho mais novo, né? Digamos assim. E o de biotecnologia já roda há algum tempo também, junto com a metrologia. O metrologia foi o primeiro, mas biotecnologia já roda há algum tempo. E as inscrições estão abertas, né? Eu acho que até dia 2 de outubro, Sim. 2 ou 3 de 3 outubro. de outubro. 3 de outubro, né? Estão abertas as inscrições, no site do IFE, Instituto Federal Fluminense. Falando um pouco ainda, eu gosto, em vez de eu pode avançar, eu pode retroceder, né? Não, continua avançando, não retrocede não, por favor. Não, é que quando eu falei do conteúdo, esqueci de um detalhe importantíssimo. Tá. É que o estágio ele era obrigatório, ele não é mais, tá? Então, entendi, assim, entendi. o estágio pode ser feito, tá? O curso técnico ele se baseia em alunos que são do 2º ano do ensino médio em diante, é concomitante. Então, a pessoa que sai ali do 9º ano, que vai para o 1º ano, ele ainda não pode fazer o curso técnico do Inmetro. Inmetro. Só quem está no 2º ano. Do 2º ano pra... Então, por exemplo, hoje quem está no 1º ano e ano que vem, né, já sabe que está com a nota ali para passar para o 2º ano, pode fazer o concurso, né, uma prova, para tentar entrar no curso técnico. Legal. Pode então, também quem já é formado. Quem já é formado também. Então, Mas preste o atenção estágio- aí, mas o ó, estágio você já que é tá no ouvindo P- aí. O estágio ele é no 3º ano ou no 2º? Não, então, o estágio ele pode ser feito com uma carga horária dentro do curso, né? Entendi. E não é obrigatoriamente no Inmetro, pode ser em qualquer legal. empresa, que antes era obrigatório isso é legal. ser feito dentro do Inmetro. É. Então, por exemplo, a Simone, que tem um laboratório, ela pode pegar um estagiário para trabalhar lá com Pra ela. você, só para contextualizar, para você que está ouvindo, né? Na nossa época que fazia o curso técnico do Inmetro, a gente ia até o 3º ano e o 4º ano nosso, a gente tinha algumas disciplinas, mais o estágio. E aí a gente pegava, na verdade, os coordenadores pegavam as melhores notas dos alunos, dava ali algumas opções para eles escolherem entre 1º, 2º e 3ª opção. E aqueles que tinham as melhores notas escolhia ali o local para fazer o estágio, né? E aí a gente tinha algumas visões, né? A gente tinha algumas coisas que competiam, né? Tipo, boa parte das pessoas queriam ir para elétrica, algumas outras pessoas queriam algumas outras áreas que durante o nosso período de aprendizado foram muito legais, assim, tivemos professores bons e acabaram influenciando para as nossas escolhas, mas não necessariamente era o que o mercado exigia, porque o mercado sempre foi muito bom em metrologia dimensional, sempre atuou muito, as indústrias, muita calibração acontecendo, trena, micrômetro, paquímetros, tudo acontecendo, e a gente boa parte da turma, acho que, na verdade, não se identificou com isso na época, e a gente foi para algumas áreas que o mercado ainda não estava muito aquecido, né? Hoje a gente até tem, mas na época não muito. Então, basicamente é isso. A inscrição está aberta até dia 3 de outubro, né? E tem uma taxa de inscrição. É claro que pessoas de baixa renda têm direito à isenção, só comprovar Legal, lá com os requisitos, está tudo Sim. descrito lá no site, tá? E tem uma prova, né? Antes existia um convênio com o Colégio Estadual Círculo Operário, que era pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. A gente rompeu esse convênio, o presidente, né, do Inmetro rompeu porque estava sendo baseado no matrícula fácil, que é pela ordem de chegada de inscrição, né? E o nível dos interessados no curso, né? O índice de evasão do curso estava aumentando muito, porque eram alunos que chegavam ali, não, estou aqui por causa da minha mãe, por causa do meu pai, né? Para eu ter uma profissão. E a gente aplicando uma prova já dá uma filtrada naqueles que têm interesse, né? Não é uma questão de prejudicar, mas sim de ver quem está interessado, para que o curso técnico não morra. Sim, né? Porque a gente não pode ter salas vazias, né? 5 alunos, 3 alunos. Então, a gente aplica uma prova que a pessoa tenha consciência do que ela está indo fazer ali já de cara com aquela prova. Opa, essa prova aqui, não, então eu quero passar. Não, eu não quero fazer. Ali já filtra os verdadeiros interessados, que foi como aconteceu na nossa época. A gente tinha uma prova, né? Sim. Eu entrei de conchavo, né? Mas brincadeira. Eu entrei por histórico escolar, né? Eu e mais 2 colegas. Mas, assim, o restante do pessoal fez lá a prova, né? Eu fiquei cruzando os dedos para que aquilo funcionasse do histórico e funcionou. E funcionou, Mas, assim,
É isso aí que está nesse pé que está o concurso do curso técnico. Muito bom. Estamos chegando na nossa fase final aqui do nosso Pode Avançar. E eu gostaria que cada um desse suas considerações finais em relação a essa mesa que tivemos esse bate-papo tão interessante, tão legal, que eu acredito que agregou bastante curiosidade. Eu gosto disso, porque a curiosidade vai fazer o jovem ou o profissional ali caçar na internet. Pô, vou procurar ali o link que você vai ver aí, que em algum momento a gente vai colocar aí na tela para você, ou vai estar lá nas descrições lá do nosso canal do podcast, e vai ter lá o link para você poder estar fazendo a inscrição. Eu queria que cada um desse suas considerações finais em relação à nossa mesa aqui e desse uma palavrinha também de motivação para quem está ouvindo, para os nossos avançados aí, né? Para que eles possam se situar aí no mercado, tentar se encaixar, estão meio perdidos, né? E querem se encaixar profissionalmente. Então, começando aqui, primeiras damas, com a Simone. Eu queria passar justamente para os meninos. Vamos passar para os meninos. Então tá bom, então vamos lá. Estamos convidados, não sabe quando que eles vão voltar, né? Exatamente. Não é por ordem alfabética? Todo mundo jogando parece batata quente, né? Jesus. Não, eu queria agradecer aqui por ter sido convidado aqui para contar nossa experiência, né? Falar sobre a metrologia, que para mim é o meu dia a dia, é o meu ganha-pão. Né? Me trouxe muito conhecimento, minha vida profissional hoje é dentro da metrologia. E é uma coisa que eu vou falar, pode vir tecnologia que seja, inteligência artificial, robótica, é uma ciência que nunca vai acabar. Muito bom. Então, se você tem alguma apreensão de, será que vai ter emprego futuro? Será que eu posso avançar no digital, né, que hoje é uma moda aí? Então, eu acredito que você pode entrar de cabeça, que é uma ciência que nunca vai acabar. Provavelmente, ainda que seja robôs medindo, alguém vai ter que medir, né? E a metrologia vai ter que estar lá. Alguém vai ter que fazer manutenção, vai ter que ter metrologia na manutenção. Alguém vai ter que programar. Alguém vai ter que programar, vai ter que usar a metrologia. Então, essa é a minha consideração. Muito bom, de verdade. Também aqui gostaria de agradecer, né? A oportunidade foi dada, né? Não me sinto essa pessoa habilitada a responder sobre... representar, né? Eu acho que existem profissionais que, na trajetória da minha vida, passaram e representariam muito melhor do que eu sentado aqui nessa cadeira. Mas, assim, agradeço a oportunidade, falo o pouco que eu conheço aqui, né? Agradecer aí o Marcos Felipe pela oportunidade, a Simone, nosso amigo André aí. A gente estudou junto, eu nunca imaginaria na vida que estaria aqui sentado com vocês, né? Até gaguejei um pouco, fiquei um pouco emocionado. Vai chorar. Não vou chorar, não. Mas é Culpa isso, da metrologia. Agradecer também os profissionais que ministraram aulas pra gente aí durante a nossa trajetória, tanto no curso técnico, em cursos específicos, né? Isso tudo é construído por uma sociedade, né? Não por pessoas individualmente. Né? Claro que a gente sabe que existem mentes brilhantes, né? Como o Lord Kelvin, né? É verdade. Que aquilo que você pode medir, você conhece. Verdade, né? muito bom. Então, assim, parabéns aí pela iniciativa de vocês aí. E que puder contribuir, estou sempre à disposição. E é isso. Muito bom saber. Bom, então agora sim eu vou finalizar. Queria agradecer aos nossos convidados aqui. São pessoas realmente muito importantes na área de metrologia e poder nos dar aqui essa oportunidade de estar conversando com a gente, de ter vindo aqui, aceitar falar com a gente e com vocês sobre a metrologia, essa área que a gente tanto gosta, e querer passar um pouquinho para vocês dessa importância dessa metrologia. Então, em primeiro lugar, agradecer aos convidados, agradecer a vocês que estão assistindo, aproveitar para divulgar a Metrovance, que são os nossos treinamentos na área de metrologia e qualidade, que a gente também vai colocar o link aqui embaixo. Dizer também que qualquer dúvida que vocês tenham, então a gente conversou sobre muitas coisas aqui, pode colocar nos comentários aqui embaixo, que a gente vai responder cada comentário que tiver. Então é muito importante que vocês interajam com a gente, que a gente converse com vocês, dê até sugestão de outros temas. Então, se for um assunto que tenham muitas dúvidas, a gente também pode vir a fazer outro podcast sobre esse assunto. Então, interajam com a gente e vamos avançar com a gente. É isso aí. Muito obrigado a todos, obrigado aos convidados, obrigado aos ouvintes. O meu convite a você
curta esse episódio, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos aí que estão com dúvidas em qual curso técnico deva fazer e fique antenado aí com os nossos próximos episódios.